E na home do nosso site tem essa informação bastante importante que diz, Maduro determina forças armadas nas ruas por toda a Venezuela a partir de hoje. Eu também citei nessa abertura uma outra matéria bem importante que está aqui no site, tá? Que diz respeito às Forças Armadas, porque um dos chefes, o ministro da Defesa de Maduro, afirmou que as Forças Armadas estão mais fiéis a ele do que nunca. Ou seja, estamos ao teu lado, Nicolás Maduro. O que na prática funciona isso, Luciana? Essa matéria que está na nossa home, que eles determinam que haja, a partir de hoje, Forças Armadas nas ruas. Bom, você viu algum movimento diferente por aí já pelas ruas? Por enquanto não, viu, Elisa? Aqui continua esse ambiente de feriado, com vários estabelecimentos fechados, está amanhecendo também, então vamos ver se continua com esse movimento de silêncio nas ruas, que foi o que a gente viu nos últimos dias, com comerciantes não abrindo as portas, mas não vi um militar sequer. Vou esclarecer que eu estou numa região opositora, de classe média alta, pode ser que haja presença militar em setores mais populares, a gente vai acompanhar isso durante o dia para trazer essa informação para a audiência da CNN. Também pode ser que desloquem esses militares para evitar eventuais protestos perto do Palácio de Miraflores, perto da sede do Poder Eleitoral. É importante também explicar o contexto em que esse anúncio é feito. Ontem houve protestos pacíficos aqui em Caracas, tanto do chavismo como dos opositores. Uma concentração foi convocada pela líder opositora Maria Corina Machado. Uma marcha foi convocada pelo chavismo para defender os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral. Ontem foi um dia relativamente tranquilo, porém na segunda-feira, sim, horas depois, do resultado das eleições, choveu bastante, depois teve um panelaço e no fim da tarde as pessoas começaram a sair espontaneamente às ruas. Antes mesmo de que a oposição fizesse um pronunciamento, muita gente começou a sair às ruas e a gente descreveu na programação da CNN, eu via muitas pessoas passando encapuzadas, com pedaços de pau, até com barra de ferro, pegando pedra. Então, tinha muitas famílias, tinha muitos grupos de amigos, mas dava para ver que também tinha gente disposta a um quebra-quebra. E, efetivamente, conversei com algumas pessoas, algumas estavam marchando sem saber para onde estavam indo, simplesmente estavam protestando. Algumas me diziam que estavam indo para o Palácio de Miraflores, que é a sede do Poder Presidencial, e algumas me diziam que estavam indo para a sede do Poder Eleitoral. Houve cenas de vandalismo, não somente aqui em Caracas, mas também ao redor da Venezuela. Houve muita repressão. De fato, conversei com alguns jovens que me mostraram marcas de balas de borracha. Aqui na capital também houve muito uso de gás lacrimogênio contra os manifestantes em pontos aí no caminho daqui do leste da cidade em direção ao Palácio de Miraflores, Elisa. Mas também o governo denunciou ontem, inclusive com vídeos, denunciou que houve ataques a sedes de poder eleitoral pelo país, que houve ataques à sede do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, que é o partido de Nicolás Maduro, que houve ataques a unidades de saúde, a veículos. Também a gente viu que o Fórum Penal denunciou que houve mais de 10 mortes durante esses protestos. Então, não foram protestos necessariamente pacíficos. Houve, claro, uma população majoritária que saiu às ruas reivindicando os resultados de forma pacífica, mas também houve cenas de vandalismo. E aí o governo aproveita isso para falar: há uma tentativa de desestabilização, há uma tentativa de golpe de Estado. E o que o Ministério Público está falando é justamente o que há nas ruas da Venezuela não são protestos, são grupos armados para gerar o caos e para desestabilizar. E o Ministério Público diz que está investigando esses atos, não somente como bloqueio de ruas, o que, segundo o Ministério Público, é crime, não somente como vandalismo, mas também como atos de terrorismo. E para aumentar esse ambiente de tensão, ontem, o líder do chavismo, um dos líderes do chavismo, um dos nomes mais fortes, o Jorge Rodrigues, que inclusive é um dos principais articuladores internacionais do governo, ele se reuniu com o Celso Amorim também durante esse fim de semana
que Celso Amorim esteve aqui para acompanhar o processo eleitoral da Venezuela. Ele também é um dos chefes do diálogo com os Estados Unidos para tentar que Estados Unidos finalmente tirem as sanções que aplicam sobre a Venezuela. O Jorge Rodrigues disse que houve gente paga nessas manifestações para gerar tumulto, para aterrorizar pessoas e disparar contra pessoas, e disse que não somente essas pessoas, esses manifestantes vândalos, segundo ele, deveriam ser presos, mas sim os chefes dos protestos. E aí ele dá nome e sobrenome, diz que Maria Corina Machado e que o candidato opositor Edmundo Gonzalez deveriam ser presos. Chama ele de fascistas, diz que que fascistas não têm direito ao devido processo legal e nem merecem perdão. Então aumenta uma tensão aí de uma possibilidade de uma prisão, de uma ordem de prisão, não somente contra Maria Corina Machado, o que já era um temor, já que o procurador-geral do Ministério Público da Venezuela está dizendo que ela estaria por trás de um suposto ataque hacker contra o sistema eleitoral, que, segundo o Ministério Público, foi o que demorou a transmissão dos resultados, mas agora também uma possibilidade de que haja um mandado de prisão contra o candidato Edmundo Gonzalez, que, segundo a oposição, foi o vencedor dessas eleições. Elisa. Muito obrigada, Luciana Tadeu. E mesmo que existam blocos de manifestações pacíficas, quando aparece a violência, essa violência toma conta das imagens, toma conta também do nosso inconsciente, e é isso que a gente identifica na Venezuela. Tanto que tem uma reportagem no site da CNN Brasil, olha lá, brasileira relata violência contra manifestantes pacíficos na Venezuela. Tem esse recorte aqui também e tem o olhar internacional.